Aleluias. Glória a Deus. Boa noite. Glória a Que Deus Deus. continue abençoando nossas vidas. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Amém. Cristo, meus amados irmãos. Como é que vocês estão? Amém. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor. E hoje nós temos aqui o nosso obreiro Lindinaldo, mais conhecido como Nau, e ele está hoje. Deus vai usá-lo, que o Espírito Santo te use, meu irmão, na graça e na Amém. bondade dele. Amém? Fica à Amém. vontade, meu amado. Bom, vamos lá, né? Jorge me passou um tema. A palavra de Deus é importante? Olha que tema delicioso, né? Para a gente falar. Tem muita coisa Uma para falar pergunta, né? nesse tema. É uma pergunta. A palavra de Deus é importante? É claro que sim, né? Vamos estudar na própria palavra. A própria palavra vai responder, né? O quanto ela é importante para a gente. Vamos lá para Com 2 certeza. Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3:16, né? Mas vamos começar do 13, para a gente entender mais esse... Do 13 não, do 14. Diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido, e que desde a tua meninice sabeis que as sagradas letras, né, que é a Bíblia, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O 16, que é o mais importante, né? Que é a chave da gente saber se a palavra de Deus é importante ou não. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, né? Aleluia. Só aí já explicou. Só aí já explicou, né? Então vamos pedir nada melhor do que a gente pedir a direção do Senhor para que Ele venha nos instruir mais, né? Sobre essa Amém. palavra, porque é ela quem nos edifica, como está escrito aqui. Ela é quem nos torna sábio, como está escrito aqui. Ela é quem nos traz a boa nova, a boa notícia da salvação, né? É a Amém. palavra de Deus. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Pai. Ó Senhor, te convidamos, Senhor, a fazer parte, Pai, desse culto, porque o Senhor é o principal, meu Pai. É aquele que nos ensina, o Senhor é a palavra, o Senhor é a vida, o Senhor é o caminho. Ó Deus, nós te convidamos, Pai, nessa noite, Pai, a fazer parte, a entrar nas nossas casas, Pai, nos instruindo, nos alertando, nos salvando, Pai, salvando a nossa família, meu Deus. Ó Senhor, nós te agradecemos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que não seja eu, meu Pai, mas o Senhor através de mim, através da tua palavra, Pai, a qual eu estou aqui na mão, Senhor, lendo. É ela quem vai nos instruir, ela quem vai nos ensinar, meu Deus. Vamos aprender isso hoje, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém, né, pastor Lindo? Amém. Aí Glória a me Deus. botaram uns pontos aqui para a gente estudar, né? São 4 pontos, né? O primeiro ponto é: a palavra de Deus é santa? Outra pergunta, né? Segundo ponto: o Espírito Santo nos ajuda a entender a Bíblia? Outra pergunta. Terceiro ponto: a Bíblia é autoridade? Né? E o quarto ponto: a Bíblia é uma arma espiritual? Nós vamos aprender sobre esses pontos e Deus tem Amém. me dado muito entendimento sobre esse ponto através aqui da palavra dele, né? Vamos para o primeiro ponto, Amém. né? Romanos 1:2. Romanos 1:2. E diz assim, a palavra do Senhor: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras,
né? Aqui esse ponto ele fala assim, a palavra de Deus é santa, e esse versículo já está explicando que ela é santa, né? O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Então, já está respondido esse ponto. A palavra de Deus, ela é santa. Vamos para o segundo ponto, né? Que diz assim, o Espírito Santo nos ajuda a entender a Bíblia? Oh, glória! É claro que ajuda, sim. Vamos lá para... Deixa eu ver aqui... Segundo ponto. Vamos lá para 2 Coríntios 2, de 12 a 16. 2 Coríntios. Não, 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, de 12 a 16. E diz assim a palavra do Senhor. Mas nós não recebemos um espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, e não com palavras de sabedoria humana, mas com as do Espírito Santo que ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possua, né? Possa instruí-lo, para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo, né? A mente de Cristo nos diz que o Espírito Santo é aquele que nos ensina, é aquele que nos dá a direção, né? A mente de Cristo é aquele que está conosco quando nós precisamos. Ela que vai nos instruir o que devemos fazer. A palavra de Deus ela é conforto. A palavra de Deus ela é ajuda. A palavra de Deus ela é sabedoria. Ela é saúde para nós. Ela é entendimento para nós, né? Então a Bíblia, o Espírito Santo, ele nos ensina. Agora, só podemos entender a palavra de Deus se nós estivermos em espírito, como foi lido aqui. Porque o Espírito é quem instrui, né, ao Espírito. Um homem natural ele não vai entender a palavra de Deus, porque ele não tem capacidade de entender, porque nós só entendemos pelo Espírito a palavra de Deus. Por isso que algumas pessoas leem a Bíblia, mas não entendem, porque realmente elas não estão em espírito. Mas se elas estivessem em espírito, elas entendiam a palavra de Deus, né? Porque o próprio Espírito falava com ela no coração dela. É o próprio Espírito que nos instrui. Amém? Então, esse ponto a gente já pode dizer, é o Espírito Santo que nos ajuda a entender a Bíblia, né? Porque a própria palavra falou aqui, né? Aí vamos lá para o terceiro ponto. A Bíblia é uma autoridade? Vamos ler Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. 3:10. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está, maldito é aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Não é? Então, assim, a Bíblia diz: errai não conhecendo as Escrituras,
nem o poder de Deus, né? A gente erra porque a gente às vezes não conhece a Escritura, a gente não sabe o poder de Deus, a autoridade que Jesus tem nesse mundo espiritual. É uma autoridade muito grande. A Bíblia ela é uma autoridade porque Deus é maior, é a maior autoridade. Deus ele antes das coisas existir, ele já existia. Amém? A palavra de Deus ela é autoridade, ela é poderosa para cumprir todas as promessas, né? E as coisas, a gente vê que todas as promessas que foram escritas aqui na Bíblia, algumas já se cumpriram, outras vão se cumprir no seu tempo, não é? A própria natureza a natureza pode nos ensinar que Deus é autoridade, né? Porque o mar, ele não passa do limite, daquele limite estabelecido por Deus. A autoridade de Deus disse, o mar só vai até aqui, né? A noite e o dia tem o seu tempo certinho, um para se pôr, outro para chegar, né? A noite e o dia, né? As estações, né? Vamos ler lá em Mateus 8:23, que diz assim, Mateus 8:23. Mateus 8:23, né? E entrando ele no barco, isso aí foi Jesus que foi para outra margem do mar da Galileia, né? E junto com os discípulos. E entrando ele no barco, os seus discípulos os seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. Jesus estava dormindo, né? E aquela tempestade, os discípulos, todo mundo ali já preocupado para não afundar. E os discípulos, se aproximando-se, o despertaram dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiram-se uma grande bonança. Aquilo tudo cessou, né? Ficou aquela calmaria, né? E os homens disseram, e aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar o obedecem? Tá vendo? A natureza entende a palavra de Deus, a autoridade de Deus. Mas às vezes o homem não quer entender a autoridade de Deus. Aí sofre a penalidade, aí sofre por doenças, aí sofre por maldições que são vindas pela desobediência da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é uma autoridade na minha vida, na sua vida, meus irmãos. A palavra de Deus diz assim, não temas, é para a gente não temer. A palavra de Deus diz assim, não minta, é para a gente não mentir. Não roube, é para a gente não roubar. A palavra de Deus nos ensina, ela tem autoridade para dizer as leis, para nos ensinar, para nos admoestar na hora que a gente está fazendo as coisas erradas. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é viva, né? Ela é uma espada de dois gumes. Por que uma espada de dois gumes? A Bíblia, tanto ela liberta como ela condena. Não é Deus que condena, é a palavra dele que condena. O mandamento dele, você é condenado pelo mandamento não obedecido. Aí você é condenado. Não é que Deus quer condenar, Deus não tem prazer, meus irmãos, de fazer que alguém se perca. Muito pelo contrário, ele deu o seu Filho unigênito para que nós, obedecendo a palavra dele, vamos até ele, morar junto com ele no céu, gente. É só obedecer a palavra do Senhor. É só obedecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela é tão importante que no dia que eu estava no desespero, que minha filha ela
ela com 6 meses, ela teve um tumor no seio. Eu já contei esse testemunho, mas alguns irmãos aí ainda não ouviram. E eu aprendi a palavra de Deus, né? Eu fui na igreja e eu aprendi lá em Tiago 5. Olha como a palavra de Deus ensina o que a gente tem que fazer na hora que a gente está precisando. Olha só. Tiago 5, de 3 a 15. E diz assim: está alguém entre vós aflito? Eu estava aflito. Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Na hora da minha aflição, meu irmão, na hora da minha aflição, eu me apeguei a essa palavra. E o médico disse: tem que ficar aqui para internar, para operar, porque isso aí é um tumor que nasceu no seio dela. E eu disse: não, a palavra de Deus disse assim: para mim ir na igreja, para me procurar um presbítero, e a oração e a unção com óleo vai sarar o enfermo. Assim mesmo eu pensei. E assim mesmo eu fiz. E meu irmão, e eu fui para casa, e o médico disse: a responsabilidade é sua. Eu disse: eu creio na minha fé, eu vou assim mesmo. Se não der certo, eu venho amanhã, mas eu já estava com aquela fé que ia dar certo. E fui até a igreja e estava lá um presbítero. A igreja estava aberta e o presbítero estava lá, igual como a palavra falou. E aí eu pedi ao presbítero, eu falei para ele, ele orou e ungiu com óleo como estava na palavra, que eu pedi para ele fazer como estava na palavra. E a gente foi para casa. E eu fui para casa com o coração mais tranquilo. E quando a gente acordou no outro dia de manhã, estava igualzinho como era o outro, parecia que nunca teve nada, meu irmão. A palavra de Deus é isso, é vida. A palavra de Deus é tranquilidade. A palavra de Deus, você vai se apegar a ela. A palavra de Deus, meus irmãos, é o seu socorro na hora da angústia. É o seu socorro, porque nela vai dizer, ela vai te ensinar, o Espírito Santo vai te ensinar o que você tem que fazer. Fala com o Espírito Santo se você estiver aflito. Senhor, eu não sei, eu estou perdido, eu não sei fazer isso. O que é que eu faço agora? O que é que eu vou fazer? E ele vai te ensinar na palavra, ele vai mandar alguém falar da palavra. Alguma coisa vai acontecer, porque o trabalhar de Deus é Deus que nos surpreende. O trabalhar de Deus nos surpreende. Às vezes ele nos ajuda da maneira que a gente menos espera, ele nos ajuda. Né? Quantos testemunhos, né, pastor Arlindo? Quantos testemunhos, você mesmo tem muitos testemunhos aí. Por quê? Porque você confiou na palavra de Deus. Você interagiu com Jesus, com o Espírito Santo. Porque quando a gente obedece a palavra de Deus, a gente está interagindo com Ele. A gente está conversando com Ele, a gente está colocando nele a nossa fé. Porque Ele pode nos ajudar. Né? A palavra dele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Entende? Isso aí é para a gente crescer nossa fé. A palavra de Deus, ela aumenta a nossa fé. Agora vamos para o quarto item, o quarto ponto, que diz assim: a Bíblia é uma... Não, esse é o terceiro, o quarto está aqui. Cadê? É uma arma, né? Aqui. A Bíblia é uma arma espiritual, né? E nós vamos aprender isso. Nós vamos aprender isso lá em Efésios 6,17. Efésios 6,17. Efésios 6,17. Efésios 6,17. E de 6,17. Aqui, amém. Tomai também
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração de súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nós temos, gente, que confiar na palavra de Deus, não é? E pegar a palavra dele, que é uma espada, como eu falei, ela é uma espada de dois gumes. Ela pode cortar o seu favor, também ela pode cortar contra você, se você desobedecer. Mas se você obedecer, a palavra de Deus vai cortar o mal ao seu favor. A palavra de Deus vai te orientar, vai limpar, vai tirar toda a sujeira, vai nos dar umas vestes limpas, vai nos proporcionar estar na presença do Senhor, vai nos proporcionar ter segurança, porque nossa segurança está no Senhor. A Bíblia diz, se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia aqueles que edificam, vigia em vão aqueles que estão na casa, né? Se o Senhor não edificar a casa, né? Então vamos ter na palavra de Deus, que é Jesus. A Bíblia diz lá em João 1:1, e o verbo era Deus, né? Vamos lá, em João 1, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Entende, gente? A palavra de Deus é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a palavra, né? Jesus, Deus, quando foi criar o mundo, ele disse: haja luz, ele falou, né? E houve luz. Haja porção seca, e a terra vai se formando, e a terra vai se construindo pela palavra. Pedro, quando ele estava triste por ter voltado de uma pesca que não deu certo, que não pescaram nada, Jesus pedindo a ele o barco emprestado para falar a palavra, terminando de falar a palavra, né? Terminando de pregar, Jesus disse: agora vai, Pedro, lança a rede de novo. E Pedro disse: mestre, eu conheço esse mar. A horário bom de pescar é à noite, mas nós pescamos a noite toda, não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra eu vou voltar e vou lançar a rede. É assim, meus irmãos, na hora da sua dificuldade, da sua dor, na hora da sua aflição, faz como eu fiz. Eu fui na palavra, eu lancei minha fé na palavra. Se a palavra disse, faz isso, eu fiz. E a palavra se vivificou na minha vida, na vida da minha filha. Entende, Amém, pastor Arlindo? Nós temos Amém, que confiar na palavra, né? Deus disse para Josué: não te aparta o livro da tua lei, dessa lei, não te aparta desse livro, não te aparta, porque esse livro é quem vai te guiar, a palavra que vai te guiar. Assim mesmo, Deus, ele diz para a gente: não se aparte das minhas promessas, não se aparte do meu livro, da minha palavra, porque ela é quem vai te guiar. Ela é quem vai te dizer o caminho que você deve andar. Fábio, ele me disse uma coisa que eu não esqueço. Tenho quanto tempo ainda? Tá tão gostoso que... Pode falar aí à vontade, tem muito tempo. Tem quase meia hora ainda. Ô, Glória. Fábio, ele me disse uma coisa, viu, pastor lindo? Ele disse: não, eu cheguei eu fui com o meu carro e eu cheguei na cidade, e quando eu fui ligar o carro, que eu parei, resolvi meus problemas, quando eu fui ligar o carro não quis mais pegar. E acendeu uma luzinha mostrando uma chavezinha, um negócio assim diferente, e ele disse que ficou sem saber, e o carro não quis pegar. E Fábio mexeu daqui, mexeu dali, nada do carro pegar, e Fábio lembrou: eu vou no manual para ver o que é que eu posso fazer.
E aí ele foi lá no manual, aí o manual disse, quando aparecer aquela luzinha para você fazer isso, 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 ele fez igualzinho o manual falou. E o carro pegou na hora. É Glória a assim, Deus. é Glória a assim, Deus. nós temos que fazer isso. Tá com problema? Amém. Vai na palavra. Tá tá enfermo? Vai na palavra. A palavra vai te dizer o que você tem que fazer. Eu não estou dizendo para você ir no médico, não. Nossa, tem que ir no médico sim. Mas se você tiver uma fé e for na palavra, a palavra vai dizer o que você vai fazer. Né? Como ela me disse o que eu ia fazer. E não só foi uma cura que eu tive muitas curas mesmo. Eu tinha pedra no rins e eu passei uma semana indo para a igreja sofrendo, sentindo dores, é horrível, pedra no rins, você não aguenta. E teve uma hora que eu disse, Deus, o Senhor disse que levou sobre si as minhas dores, a minha enfermidade, eu não estou aguentando mais, Senhor, toma agora, Senhor, essas dores que eu não estou aguentando mais. Isso era 3 horas da manhã e eu chorando, e disse que homem não chora, chora assim, viu? Não chora o quê, Mas, rapaz? mas eu lia a palavra, eu lia salmos, eu chamava daqui, clamava dali, e aí Deus disse, vá no médico, no Menando, eu não tinha nenhum dinheiro, eu não tinha 50 centavos no bolso, não tinha. E eu nem estava conseguindo dirigir direito, e eu peguei o carro, cheguei na metade do caminho, faltando um pouquinho para chegar no Menando, eu não aguentei, eu parei o carro, tinha um estacionamentozinho assim, eu parei e fui andando, devagarzinho fui andando. Quando eu cheguei lá, e fui o primeiro a ser atendido, tinha um monte de gente, Deus já me botou para eu ser atendido logo, e mandaram para fazer aquele computadorizada, né? Tomografia computadorizada que fala, aquela máquina lá que passa lá, eu não sei nem o nome direito. Daí aquela máquina que passa lá, que é caríssima. Ali é caríssimo, 2.000, eu não sei quanto. É isso mesmo. E eu fui fazer, no Menando, eu fui fazer na mesma da hora, e quando chegou lá, constou que o resultado, que as pedras já tinham desmanchado e estava passando pelo canalzinho que era estreito, por isso que estava aquela dor. Mas era porque Jesus já tinha quebrado as pedras. Glória a Jesus já tinha Deus. quebrado as pedras. E quando eu tomei a injeção, passou aquela dor, pronto. Até hoje já tem mais de 1 ano e eu não tenho mais essas dores de rins. Glória a Né? Deus. E eu estava aí na igreja e Genivaldo falou, nosso irmão Genivaldo falou, não, eu vou ligar para um funcionário que eu tenho, que ele está com esse mesmo problema, ele toma um chá, melhora. Quando a gente ligou para o homem, estava indo para a sala de cirurgia. Em vez dele me ajudar, a gente que ajudou ele com oração. Imagina um negócio desse. É É assim que porque, é Deus faz. porque, é porque a minha cura estava no Senhor, não estava em chá. Amém. Não é isso? A minha cura estava no Senhor. Né? Então a gente foi bom, porque a gente orou por ele e ele se operou e deu certo e ficou bem. Foi bom. Depois a gente falou com ele, ele já tinha saído da. E está bem, graças a Deus. Então eu tenho que confiar na palavra. Amém. A palavra é que me ajuda. A palavra é que me faz dormir sossegado. A palavra, deixa eu ver aqui, Provérbios 4, se eu não estou enganado. Não, Salmo 4. Salmos 4. Não estava nem projetado isso por falar, e Deus já me lembrou aqui para falar, tá vendo? É o Espírito Santo que vai lembrando a gente vai falando Amém. assim, ó. É o Espírito Santo que vai falando. É isso, a gente vai falando, o Espírito Santo vai dizendo, ó, fala isso, fala aquilo. Salmos 3, verso 4, verso 5, que diz assim: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão. As coisas, a gente tem que confiar no Senhor. A gente tem que confiar nas coisas que Ele deixou para a gente seguir, que é a palavra dEle. A palavra dEle é a lei que Ele diz. É o manual do carro para encontrar o defeito. A palavra dEle é o manual do homem. Entende, meu irmão? Então nós temos que que se agarrar na palavra dEle. Temos que se agarrar na palavra dEle. E no início da minha caminhada, às vezes eu me resistia para ler a Bíblia, né? E eu fui
aprendendo que a gente tem que conhecer. A Bíblia fala, conheceis e prosseguir em conhecer. Né? Para que isso? Para na hora que você tiver na sua necessidade, você saber o que fazer. O Espírito Amém. Santo vai te dizer o que você fazer. Entende, meu irmão? E mesmo Amém. sem você estar com a palavra na mão, o Espírito Santo ainda fala com você. Porque uma vez eu fui deixar minha esposa aí na igreja para intercessão, e eu ia assim na pista e tinha um carro na minha frente, era uma saveirozinha. E ela estava com as folhas grandes de compensado na saveiro. E amarrado, mal amarrado. Eles amarraram mal amarrado. Mas eu não percebi que estava mal amarrado. E o Espírito Santo falou na mesma da hora, meu irmão, sai de trás desse carro. Eu vinha com os 60, ele vinha também com os 60, só que ele na frente, eu atrás. O Espírito Santo sai de trás desse carro. E na hora que eu saí, que eu passei para outra pista do lado, a folha voou. E eu, glória a Deus, porque o Senhor é quem me ajuda. Glória a Deus, porque o Senhor é quem fala comigo. Entende, gente? A gente tem que estar atento à palavra de Deus. A Bíblia diz, quem tem ouvido e ouve, todo mundo tem ouvido, todo mundo escuta, mas é você dar ouvido à palavra de Deus. É você estar atento. Atender, exatamente. E muita gente erra. A Bíblia diz aqui, ó, erreis em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando o pastor, que Deus institui o pastor, a pastora que faz um chamado, a gente tem que obedecer. A gente tem que ouvir, porque é naquele chamado ali, naquele alerta ali que Deus quer falar com você. Às vezes você está orando muito tempo, pedindo uma coisa há muito tempo. Ah, Deus não responde. Você não quer ouvir. Por isso você fala, Deus não responde. Porque se você atendesse o chamado de Deus, como o pastor Arlindo falou aí, você ouvia, né? Você ouvia, porque Deus, ele fala com qualquer um, de qualquer forma. A Bíblia diz que ele usou um jumento para falar com o profeta. Deus não podia falar diretamente com o profeta lá, mas usou o jumento para o jumento falar com ele. Tá entendendo? Porque o profeta estava desobedecendo a palavra de Deus. Deus não fala com gente que desobedece. Deus usa alguém para falar com gente que desobedece. Porque quem desobedece não está atendendo a lei, não está cumprindo a lei. Para aquele que desobedece, a palavra falar com ele nem vai querer ouvir. Ele não vai, porque ele está desobedecendo. É preciso Deus mandar alguém, falar com alguém para aquela pessoa ouvir, atender. E muitos, às vezes, nem atendem e pagam o preço. Né? E pagam o preço mesmo. Portanto, meu irmão, a palavra de Deus... Eu me lembro, é inevitável a gente fazer uma analogia com as nossas vidas, né? E a gente nós que somos filhos, que somos pais, a gente lembra e já viu isso também quando a gente como pai fala, ou a gente vê algum pai falando com o filho, orientando, aí o filho bate o pé, levanta a cara, como se tivesse dizendo assim, eu não estou nem aí para o que você está falando. Muitas vezes a gente faz isso com Deus, sabe? Às vezes Deus está falando, mas a gente levanta a cara, não dá importância nenhuma ao que Deus está falando e depois se arrebenta lá na frente. Né? Se arrebenta mesmo, né? Isso aí é inevitável, porque ele diz na palavra dele que é uma espada de dois gumes. Ela tanto te protege como ela tanto pode ferir. Né? Por que pode ferir? Porque é pela lei. Né? Deus é justiça. Então, ele colocou a lei. Se você desobedeceu a lei dele vai punir. Entende? Então, é essa punição que a gente não entende. Por que Deus fez isso? Por que isso me aconteceu? Bota até a culpa em Deus. Não, Deus não é culpado. É você que desobedeceu a lei. Né? Você que desobedeceu a lei. Né? Então, para isso não acontecer, gente, vamos ler mais a palavra de Deus, vamos prestar atenção no que ela nos fala, no que ela diz para a gente não fazer, não faça, né? Mas eu fiz e agora?
Deus, ele é perdoado, ele perdoa, a misericórdia dele se renova a cada manhã, gente. Cada manhã. Faz um concerto com ele. Ó, Senhor, me perdoa, eu errei. Ele vai pegar essas coisas que você fez, vai lançar no mar de esquecimento. Está escrito na palavra, né? Então, se a gente se arrepender e não pecar mais, como ele falou para aquela prostituta que ia ser apedrejada, né? Vai, não peque mais. Vai, não peque mais. A lei mandava ela ser apedrejada, era a lei. Mas ele deu uma oportunidade para aquela mulher. Por que isso? Porque os outros também eram pecadores e os outros queriam fazer justiça, sendo eles também pecadores. Entende? Então é por isso que a vingança é só de Deus, não é? A justiça é só de Deus. Eu não gosto nem de chamar de vingança, eu gosto de chamar justiça. Porque Deus, ele não se vinga, ele cumpre a justiça dele. Né? Às vezes a gente sofre. Né? Exatamente, exatamente. Ele é bom, jamais o pecado vai entrar. Né? Por isso que quando a gente peca, a gente se afasta de Deus. E o pecado é a transgressão da lei. A Bíblia diz, não mente, você mente. E aí uma mentira leva a outra mentira leva a outra mentira, daqui a pouco você está todo enrolado. E aí vem a consequência disso aí. Porque desobedeceu a lei. É melhor a gente sofrer um pouquinho, pagar falando a verdade, mas aquela verdade vai acabar logo ali e você vai ficar logo livre, do que você ficar alimentando mentira, com mais mentira, com mais mentira, com mais mentira. Daqui a pouco você vai ter que inventar mais o quê? Que acabou todas as mentiras que você inventou. Né? Não pode. Então a gente tem que obedecer sim. Né? Porque o Senhor, ele separou, está aqui no Salmo 4, verso 3. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor o ouvirá quando clamar a Ele. Oh, glórias! O Senhor vai te ouvir, meu irmão, se você estiver dentro, se você estiver obedecendo a palavra dEle, se você estiver dentro do caminho que Ele nos propôs a seguir. Amém. Entende? Ele vai te ouvir. Você é querido do Senhor. Ele separou você. Não foi você que foi para Ele. Ele separou. Ele, quando fez o universo, ele já sabia da minha e da sua vida, gente. Ele já sabia quem era Nau, ele já sabia quem era Pastor Arlindo, né? Ele já sabia como lidar com o Pastor Arlindo até ele chegar à estatura de varão perfeito, a estar junto de novo com o Senhor. É assim que Deus faz. A palavra dele é poderosa, gente, né? A palavra dele diz aqui, ó, no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor. Ó, prazer de ouvir a lei dele. Você tem que ter prazer de estar na igreja ouvindo a palavra dele. Glória a Deus. Quando você receber um chamado de você, vamos à casa do Senhor para adorar, vá, meu irmão, se alegre. Se alegre. Muita gente dizia assim, que pena que a igreja está fechada, a igreja agora já está reabrindo e o povo não está indo. Hoje foi uma palavra tão linda, uma palavra de semente, uma palavra tão poderosa que foi ministrada pelo nosso evangelista França. Gente, o Espírito Santo desceu ali. A gente viu a presença do Espírito Santo ali, nos enchendo de sabedoria, nos enchendo de ensinamento, de prazer, de gozo, que nem a palavra dele diz. Né? Porque a alegria do mundo é passageira, mas a alegria de Deus, ela nos preenche e continua até você estar ali na presença do Senhor. Ela só vai sair se você sair da presença do Senhor. Glória a Deus. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra que eu tenho que confiar. Né? Essa é a Bíblia que Deus me deu, Deus te deu de graça sem cobrar nada. Imagina se fosse cobrado, né? Se fosse cobrado, imagina para os pobres como era que eles iam fazer para ter a salvação. Mas Deus não cobra nada mesmo. É de graça. E quando nós recebemos esse amor, esse carinho, essa palavra de graça, a gente tem que passar ela para o nosso próximo que não conhece. Amém. Né? A gente tem que passar essa palavra.
Eu estou no Evangelho porque alguém me falou do Evangelho. Alguém me falou a boa notícia. Ó, você pode ir para o céu, morar no céu. De primeira a gente conhecia céu de desenho animado, conhecia céu de bem por alto como era céu. Hoje nós conhecemos meu pai porque... disse que o céu era da boca da onça. Lá na roça, ele dizia assim, Misericórdia. céu que nada, céu é da boca da onça. Oh, Deus. Aí, tá vendo? Falta de conhecimento da Exatamente, não palavra. conhecia. Não conhece a palavra. Aí, às vezes, a gente sofre, né? A gente sofre por não conhecer a palavra. Então, nós que sabemos, que entendemos um pouco da palavra, vamos chamar mais gente, vamos anunciar para mais pessoas. Porque a nós foi anunciado antes e estamos aqui ouvindo a palavra, né? Então a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha, eu fui uma irmãzinha que foi usada e ela falou e ela persistiu. Ela foi comigo uns 3 ou 4 meses comigo na igreja e eu ficava até com medo porque ela era casada, assim, às vezes o marido não ia e aquela coisa toda assim, entendeu? Mas eu vigiava, eu procurava chamar ele, né? Era coisa do Espírito. Glória a Então, Deus, meu irmão. é assim mesmo, meu irmão, é assim mesmo. Se a gente conhece, o pouco que a gente conhece, vamos passar para nosso irmão, né? Porque se eu não conhecesse a palavra, minha filha ia ser operada naquele dia. Ia ser 6 meses de idade, imagine tirar tumor. Tirar tumor do seio com 6 meses. Imagine, mas eu conhecia a palavra, eu conhecia o Deus que cura estava em mim, e eu fui lá e obedeci, fiz como ele mandou e deu certo. Glória a Né? Deus. Para a glória do Senhor, deu certo. E dá certo toda vez que você invocar, a Bíblia fala, invocareis a mim e achareis, quando invocar de todo o coração. Invoca o Senhor de coração, gente, você vai achar. Não é difícil, não. Não é difícil, não, gente. Fala do jeito que você sabe falar. Fala do jeito que você sabe falar. Fala de qualquer jeito, do jeito que você... A Bíblia diz, vinde a mim como estás. Deus não quer ninguém letrado para falar com ele, não. Deus quer você com o coração ali quebrantado para falar com ele. Ele vai te ouvir. Ele vai te ajudar. Ele vai te dizer a direção e o que você deve fazer. Ele vai colocar as coisas certas no caminho certo, na hora certa que você vai fazer. É assim. Se depender de homem, ele vai usar os homens para te ajudar. Se depender de médico, ele vai usar os médicos para te ajudar. Entende? Isso é a palavra de Deus. Amém, gente? Glória a então, Deus. Glória a Deus. Isso é o que eu tenho para dizer, gente. É o que eu recebi. Amém. A Bíblia fala, né? Anunciar que você recebeu de graça. Eu estou anunciando isso que eu recebi. Gente, espero que alguém aceite, escute isso. Que o seu coração seja aberto à palavra do Senhor. Não é Nau que está falando aqui, não, gente. É o Espírito Santo que está falando no ouvido de você. Glória a Deus, é isso. Viu? Não é não. Quem sou eu? Eu sou apenas um sapateiro lá que só sei fazer lá minhas sandálias lá e pronto. Mas o Espírito Santo é quem sabe todas as coisas. Amém? Amém. Mas você é um sapateiro abençoado. Você é um sapateiro glória. honrado. Glória. Toda profissão não, é honra para o homem. Né? Verdade. Cada pessoa tem Deus dá um dom. Né? Então, é como a palavra do Senhor diz lá em Êxodo, né? Que Deus capacitava cada pessoa em um ofício. O Espírito Santo enchia aquelas pessoas de cada ofício. Então, é o que acontece com nós. Nós recebemos do Senhor um ofício. Cada um tem uma habilidade. Né? E todas essas habilidades que são lícitas têm que ser honradas. Né? Então, independente da profissão que nós tenhamos, nós temos que fazer dessa profissão a melhor profissão, fazer o melhor. Né? E o nome do Senhor ser glorificado através das nossas vidas. Em qualquer lugar, Amém. você é um porteiro, não tem problema. Naquela portaria lá, você vai fazer o melhor
e muitas pessoas, muitos porteiros que trabalham em prédios, zeladores de Vão prédio, ver. são cheios do Espírito Santo, tem sempre palavra Amém. de sabedoria, tem a palavra do Senhor para falar para muitas pessoas que muitas vezes não tem Verdade. a mínima intimidade com o Senhor. Então, Verdade. eu glorifico a Deus pela sua vida. Você é Obrigado, pastor. uma pessoa que eu tenho muita estima, né? Vejo o quanto o Espírito Santo lhe usa, o quanto você é um homem manso, sabe? Um homem que é obediente à palavra, que obedece às autoridades, irmão. E glória a Deus pela sua vida, né? E o que eu digo, o que você falou em relação a tudo isso, eu só, para mim, o que eu digo sempre, que eu sou um pastor de uma pregação só, quando eu falar do Espírito Santo, né? Porque, na verdade, Jesus veio aqui na Terra, e quando ele veio aqui na Terra, ele digo, ó, eu vou, mas vou deixar o outro Consolador. Outro Consolador, Né? verdade. Então, aquele que era conosco, não é mais conosco, ele está em nós. Em né? nós. Porque Isso mesmo. né? Porque a Bíblia diz assim, ó, Cristo em nós, a esperança da glória. Né? Não é mais do nosso lado, né? Deixou de estar do nosso lado, agora ele está em nós. Dentro. Cristo em nós, a esperança da glória. Né? Então, o Espírito Santo é que vai nos revelar, é o que a gente conversou acerca disso, né? Que você mencionou. A palavra, para as pessoas, para muitas pessoas, ela não é de entendimento para as pessoas do mundo, porque eu sempre digo isso, que a Bíblia diz que o príncipe deste mundo segue o entendimento dos incrédulos, mas não cega o nosso entendimento. Na verdade, nós temos a mente de Cristo. Você leu nesta palavra aqui que nós temos a mente de Cristo em 1 Coríntios capítulo 2, nós temos a mente de Cristo. Então, quando acontece, eu tenho experiências tremendas acerca disso, quando eu vejo determinadas coisas no meu dia a dia e que eu vejo alguma coisa, a gente está em determinada situação e que, de repente, a gente percebe uma necessidade de você fazer alguma coisa e você olha para um lado, olha para outro lado e você não vê saída olhando pelos seus olhares humanos. Mas quando você olha pelo olhar de Deus, pelo Espírito Santo, aí o Espírito Santo flui em você determinadas coisas que você diz, não, isso jamais eu teria a capacidade, eu jamais teria o pensamento, né, me viria na minha cabeça algo dessa natureza. E é o Espírito Santo que habita dentro de nós que nos revela. Amém. Amém, né? É verdade. É verdade. E mais, irmãos, outra coisa que eu quero dizer, você que está aí do outro lado, eu não sei qual é a sua situação, né? Eu não sei o que é que você está passando, se você está bem ou se você não está, não sei, irmãos. Mas o que eu tenho a lhe dizer é que nosso Deus é um Deus rico em misericórdia. Amém. E cheio de graça, né? Cheio de graça. E quando você pensa em misericórdia e graça, eu penso assim, que misericórdia é Deus consertar aquilo que a gente fez de errado, né? E aí Deus conserta, porque Ele é misericordioso. E a graça é algo maior, é um plus. Ó, você errou, eu vou, pela minha misericórdia, tirar isso de você e vou te livrar e vou pagar pelo seu erro, como Jesus pagou lá na cruz, mas eu vou te encher de graça. Amém. Vou te encher de graça, porque a Bíblia diz assim, ó, quem tem para quem Deus tem misericórdia é honra, mas para a graça do Senhor é dupla honra. Dupla honra. Ao invés de vergonha, como ele diz assim, ao invés de vergonha, se você fez alguma coisa errada, você fez alguma coisa, irmão, você que está aí do outro lado, se você fez alguma coisa e você está com vergonha, está diante do Senhor, às vezes a gente fica achando que como a gente cometeu alguma coisa, que nós não somos dignos até de orar, né? A gente fica né, com aquela coisa como quando a gente faz alguma coisa de errado contra uma pessoa próxima da gente, que a gente fica sem jeito de falar com aquela pessoa. Mas Deus, a Bíblia diz que Ele é Jeová, Ele é Shimael, Deus que ouve. Então,
abra o seu coração, fale a Deus o que você está sentindo, que Ele, além de ter misericórdia com você, Ele vai te dar dupla honra, meu irmão. Amém. Amém, É isso querido? mesmo. Esta é Amém. a palavra que é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada bigúmia, né? Mais penetrante do que espada bigúmia, que penetra a divisão da alma e do espírito. E do espírito. Juntas e medulas, e aptas para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Deus sabe todas as coisas. É isso mesmo. Amém, querido? Glória a Deus pela sua vida. Obreiro Nau, você é bênção na minha vida. Nós amamos vocês, a sua família. Né? Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui compartilhando conosco. Que Deus nos conceda uma semana abençoada. Deus amado e querido, vamos orar então. Deus amado e querido, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, meu Senhor, por esta noite maravilhosa. E determinamos, em nome de Jesus, outubro, que é o mês 10, um mês, nota 10 para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom.